Então, boa noite a todas, sejam oficialmente muito bem-vindas. Eu sou Verônica Gubert, sou psicoterapeuta espiritual, mentora espiritual, facilitadora sistêmica, hipnoterapeuta, mestre em Reiki, operadora de mesa quântica, radiônica e algumas técnicas energéticas, terapias holísticas também. Hoje à noite a gente vai conduzir aqui uma constelação familiar em grupo com o tema bloqueios no campo do merecimento, na prosperidade, ir para a vida com alegria, com autorização da minha cliente e ciência de todas vocês. Essa constelação será gravada, mas eu também atendo com constelação individual, com os bonecos de mesa, né? Hoje a gente vai trabalhar o tema específico da minha cliente, mas sempre que a gente participa como representante, a gente acaba recebendo também frações para nossa própria vida, para a vida de quem está representando, para a vida de quem for assistir depois esse trabalho gravado, né? A constelação ela é como se a gente acessasse um campo morfogenético, que é uma biblioteca de dados daquele sistema, a gente traz para cá, para olhar o que está no oculto, nas entrelinhas, em que a cliente não está tendo percepção do que pode estar bloqueando. E quando a gente fala de campo financeiro, de campo profissional, muitas vezes o que impacta são os excluídos do sistema e que nós não tivemos nem ciência. E todos os nossos sistemas familiares há muitos excluídos, porque lá atrás, na nossa ancestralidade, por exemplo, a mulher que engravidava solteira era expulsa de casa, a pessoa que não seguia a mesma crença religiosa da família era expulsa da família, ou a pessoa que saía para ir para a guerra ou para desbravar novos territórios e não voltava para a família de origem e constituía uma outra família também, ou pessoas que tiveram desencarne de forma trágica. Muitas vezes é preferível querer esquecer desse destino por ele trazer muita dor, né? Crianças que foram abortadas, relacionamentos, né? Quando a gente usa o termo ex, na sua etimologia, a palavra ex vem de excluir. Então aqui a gente olha para tudo isso que está no oculto, traz para a consciência, né? Para o sistema e dá um lugar de pertencimento. A constelação trabalha as três leis do amor, que primeiro é a ordem, tudo que veio antes tem precedência e é maior, ponto. Mais importante é o ponto. A segunda é o pertencimento, todos aqueles que geraram vantagem existencial ou desvantagem também. Por exemplo, em um sistema familiar onde houve um assassinato, o assassino passa a pertencer ao sistema familiar. No entanto, é muito fácil para nós darmos no nosso coração um lugar de pertencimento para quem gerou vantagem, para quem salvou a vida de um familiar, de um ancestral. Mas dar no nosso coração um lugar de pertencimento para quem subtraiu a vida é difícil, né? É desafiador. Mas esse é nosso trabalho de consciência. Porque se a gente não inclui, em algum momento, os descendentes vão voltar a viver esse mesmo padrão, a repetir. Tudo aquilo que a moral exclui no movimento de alma, os descendentes se colocam a serviço daquele sistema para reincluir. E essas energias ficam reverberando no campo, travando a vida. Tem as lealdades cegas também, que para se sentir pertencente ao núcleo familiar, a pessoa repete os mesmos padrões, mesmo que isso leve ela por um caminho de menos, pro menos, de caminho de morte, por exemplo, a morte financeira é uma forma de morrer, né? Uma forma de se auto-sabotar. E quando a gente fala do feminino, talvez muitas de nós que estamos aqui, que irão se conectar depois com esse vídeo, e também a minha cliente, seja a primeira mulher da família a poder gerar renda, né? Ou as mulheres que vieram antes, às vezes a mãe teve que aprender a ser muito forte, porque o pai desencarnou de uma forma muito cedo. Então, essa mulher cresceu sem a referência do masculino, enxergando a mãe nesse lugar, equivocado, ocupando o lugar do masculino dentro de casa também. Então, essa mulher, ela acaba se tornando muito forte, ela resolve tudo na vida dela. Só que chega um momento que ela entra em exaustão. E aí ela não dá conta. Então precisa ser feito esse caminho de volta, né? E tudo traz informação, tudo está interligado. O nosso corpo fala. Então, eu tenho especialização também em linguagem corporal, né? Eu levo tudo isso
para as leituras, para as consultas, cromoterapia também. Então, tipo, a cor da roupa que a pessoa está usando no dia da consulta me traz informação. Absolutamente nada é por acaso, sabe? Tudo conecta, tudo é passível de leitura, né? E a constelação, ela surgiu na Alemanha quando Bert foi para a tribo dos Zulus como, como que se chama agora a palavra? Missionário. E lá ele observou entre os Zulus que quando alguém cometia uma falha, por exemplo, ao invés dessa pessoa ser excluída, ela era colocada ao centro de uma grande roda e cada um dos anciãos, que eram as pessoas com mais experiência, proferiam para esse indivíduo uma palavra de reintegração. Ou seja, eu vejo você, você está aprendendo, não tinha nada de errado. A partir do momento da consciência, faça diferente a partir de agora. E isso é o que a gente traz dentro da constelação, a oportunidade de reconciliação, a oportunidade que aqui tudo é certo, né? E que as pessoas têm o livre-arbítrio. Às vezes vem aquele acontecimento, aquele padrão, aquele ciclo para trazer um aprendizado. E quando a gente toma consciência, a gente ajusta a nossa postura. Então a constelação não é para mudar a mãe, para mudar o pai. A constelação é para mudar a nossa consciência para conseguir amar as pessoas com as limitações que elas trazem, né? E naquilo que através da nossa consciência for possível mudar a postura, então a gente consegue mudar na gente a versão do papai e da mamãe, porque cada filho segue conectado às raízes aonde pertence. É como uma árvore que não para em pé sem raízes. Então, nós não temos como olhar para cada um de nós e separar de nós a mamãe, o papai. E não importa aqui se essa mãe ou esse pai é encarnado ou desencarnado. Não existe um ex-pai ou uma ex-mãe. Continua sendo exatamente do jeito que foi. Em cada filho ou em cada pessoa, e filho é a pessoa independente da idade que tenha, tem essa mistura do sistema da mamãe com o sistema do papai. E por mais que cada sistema tenha suas características, os sistemas eles se conectam por semelhança, eles se conectam para que eles possam espelhar as dores um do outro, né? E também as virtudes, para que eles tenham a oportunidade de se enxergarem e a partir disso ter uma nova postura. Então, tudo aquilo que a gente chama de bagunça, de confusão, na verdade acontece como uma grande oportunidade. É a vida chacoalhando para emergir o que estava no inconsciente, para a partir do momento que toma consciência fazer diferente. E a terceira lei é do equilíbrio ou da troca, o equilíbrio entre o dar e receber, em que a única relação que se doa mais do que se recebe é de pais para filhos, quando os pais doam, eles dão a vida e se puderem, eles dão ainda mais. No entanto, as pessoas confundem a função pai e mãe. Muitos não têm isso claro, e isso é muito importante esclarecer. Por quê? A função pai é dar o espermatozoide para abrir o portal daquela vida junto com aquela mãe. E a função da mãe é nutrir esse embrião por 9 meses, dando casa e comida gratuito, né? E trazer ao mundo. Nesse momento, aquela mulher cumpriu brilhantemente a função mãe. Mesmo que ela pegue aquele bebê e coloque lá, doe esse bebê, se desfaça desse bebê, ela cumpriu a missão mãe que é trazer ao mundo. Então, só por isso, ou só por isso, não tem como ser só, né? Porque é algo grandioso a vida que cada um recebe, porque é o bem mais precioso que há. Cada filho já tem para aquele pai, aquela mãe, um sentimento de dívida. Às vezes os pais não seguem juntos, às vezes o destino, né, interrompe, cumpre aqui o ciclo de vida de um, já cumpriu a missão de pai e de mãe. Só que às vezes a gente é tão afortunado que além da vida nós recebemos mais casa, mais carro, mais comida, mais amor, mais não sei o quê. E aí a gente só aumenta essa dívida com eles. E às vezes a gente quer ir lá pagar essa dívida pegando as dores dos pais pra gente. Mas isso seria como roubar a dignidade de quem veio antes e é maior que nós. Então, qual que é a postura? Pegar a vida que nós recebemos e ir para a frente, ir para o mundo. Quando que a gente vai começar a amenizar essa dívida? Quando nós temos os nossos filhos, então nós doamos para os nossos filhos, ou quando nós convivemos com outras pessoas, então nós podemos doar para outras pessoas
a nossa agradabilidade. E aí, quanto mais a gente percebe, maior a nossa responsabilidade. Quer dizer assim, eu estou vendo a bagunça do outro. Principalmente para o terapeuta, né? Que a gente tem esse olhar. Então, às vezes, as pessoas dizem assim: Nossa, Verônica, mas que medo de você. Diz assim: Não tem nada para ter medo. A gente enxerga, mas se a gente não é solicitado para intervir, a gente tem que aprender a ficar quieto. Do contrário, eu sou uma bagunceira, não é verdade? E isso foi desafiador para mim, porque a nossa vontade é pegar cada um pela mão e dizer assim: Vem! Mas a gente está tirando da pessoa a dignidade dela aprender com aquilo que está acontecendo. E eu tenho os meus processos também, então eu vivo isso todos os dias, né? Estou aqui no sítio, na casa dos meus pais, é onde a gente vive a constelação na prática. Vocês não pensam que o constelador não tem problema na família, é quem mais precisou, por isso que se tornou terapeuta. Então nada acontece por acaso, é ralação. Eu costumo dizer que assim, ó, a gente esquenta a nossa barriga no fogão, vai esfriar ela no tanque. Esfriou no tanque, volta para esquentar no fogão. E assim nós vamos vivendo, experiência após experiência. Só que às vezes vem uma experiência e a gente quer classificar ela como ruim, né? E aí a gente se coloca como vítima. Não, é injusto, não aceito, porque onde é que já se viu que a pessoa fez isso comigo? E aí eu me promovo a vítima e promovo a pessoa vilão. Aí eu rejeito o aprendizado que essa experiência me trouxe. Sabe o que que acontece? A vida não tem outra escolha a não ser trazer um padrão pior, mais forte, porque aquela lição tem que ser aprendida. Eu posso trocar de escola, eu posso trocar de professor, mas a lição, impossível. E será que é mais fácil para a pessoa que precisa vestir o personagem de ser o vilão na nossa vida? É mais leve para ela? Vocês gostariam que alguém contasse uma história e que nessa história vocês ocupassem o papel de vilão? Mas às vezes a gente é o vilão da história, né? Então a constelação ela vem para que a gente possa ter os dois lados da moeda e a partir disso cada um fica com a sua parte de responsabilidade, porque quando a gente assume a nossa responsabilidade é quando a gente tem poder de ação de fazer algo com esse aprendizado e sair do looping e sair da repetição de padrão. Então a vida consegue entregar pra gente um padrão novo. Por quê? Porque a gente aprendeu aquela lição, aí a gente vai para um próximo nível e nesse novo nível vão vir outros desafios. Compatível. É como se a vida fosse um game. A gente vai passando de nível, vem vindo as situações. Eu não gosto nem de chamar de desafio, gosto de chamar de oportunidade, porque é isso que realmente é. E aí a gente vai expandindo a nossa consciência, aumentando, né, a iluminação, a clareza, e aí a gente vai buscando camadas mais profundas do nosso inconsciente. Então, por isso que quando a gente fala, né, como terapeuta de se apaixonar pelo processo, é compreender que não tem um alvará de soltura aqui. Todos os dias, tudo aquilo que nos acontece é uma oportunidade para a gente ir treinando as nossas habilidades e expandindo a nossa consciência. Mas a vida não pede para ninguém, gente, uma maratona. Nós não precisamos fazer tudo isso no mesmo dia. E aí são os glimmers, que são aquelas coisas que já estão boas na nossa vida. E eu juro para vocês que teve alguns momentos da minha vida que eu sentei chorando e falei assim: cadê o glimmer? O que que tem de bom nessa história aqui que tá tudo pegando fogo? E o que tinha de bom é que eu tinha ferramenta terapêutica. Eu falei assim: eu tenho que me jogar aqui, né? Porque os nossos ancestrais não tinham nem ferramenta terapêutica para suas emoções. Então a gente está vivendo aqui num momento de luxo, sabe? Abundância de recursos, nós temos recursos. Agora nós temos que sair da vaidade e pegar esses recursos e começar a usar com vontade na nossa vida. E só tem uma coisa que é melhor que DNA, que é a ambiência, que é a gente se cercar de pessoas que também estão no mesmo caminho que a gente. Nem melhor nem pior, porque algumas começaram talvez um pouquinho antes, outras pelas situações que passaram foram obrigadas a se dedicar para isso um pouquinho mais, no caso de Verônica, né? Que chegou aí, passei 3 anos sem sair de casa, com a bunda na cadeira, estudando dia e noite, chorando. Com o braço estudava, com o outro ajeitava o lado de dentro e os boletos para pagar. Então, essa era a realidade, sabe? Hoje eu posso dar uma equilibrada, trabalhar um pouquinho menos, estudar um pouquinho menos, mas continuo estudando, mas de uma forma mais light. Mas eu passei 3 anos negros, negros.
Diz assim, foi ruim? Naquele momento foi, porque no olho do furacão a gente só vê o furacão. E às vezes a gente tá assim na nossa vida, né? Então diz assim, hoje não. Hoje eu faço lá 2 atendimentos por dia e confio, sabe? A coisa começa a rodar de uma forma diferente. Vem outras alternativas. Hoje eu consigo ver o que a gente pode constelar. A gente pode constelar tudo. A gente pode constelar a empresa. Tava acabando de montar um post aqui. Por quê? Porque a energia da nossa empresa é a nossa energia. A nossa cura é a cura do nosso negócio. Então, às vezes, a pessoa vem reclamando de algo aqui. O problema nunca é o problema. Porque se fosse, a pessoa não ia estar reclamando, ela já teria resolvido. Não é verdade? Então a constelação serve para isso, para a gente olhar aquilo que nós ainda não enxergamos sozinhos. E para isso que nós precisamos do terapeuta. Porque vai chegar um momento que a gente pega tanta prática em se perceber, identificar as emoções, que a gente vai fazendo esse striptease sozinho. E eu, na guiança, eu faço isso, né? Eu mostro para os meus clientes, não gosto nem de chamar de paciente, porque não é doente. Cada um está passando pela situação que está passando ali como uma escola, então, para os meus clientes, eu mostro para eles que eles podem caminhar. Esse é o intuito. E às vezes no equilíbrio a gente acha que eu dou uma nota de 50 para alguém, a pessoa tem que me devolver uma nota de 50 ou 2 notas de 20 e uma de 10. Não, gente, isso não é equilíbrio. Não é uma troca. Isso é a mesma coisa. E se a gente não precisasse do diferente, a gente viveria sozinho, sozinhas, não precisava do outro. O que que é uma troca? É eu pegar as minhas virtudes, no caso aqui o meu conhecimento, e entregar para minha cliente em troca de um pagamento. Eu pego aquilo que eu tenho de melhor, entrego para ela, ela pega o que ela tem de melhor e ela entrega para mim. Isso é uma troca. E serve também para as nossas amizades, porque às vezes a gente vai ter aquele amigo que é o humorista, que nos traz a alegria, né? A gente vai ter aquele amigo que é o conselheiro, e às vezes nós vamos ser esse tipo de amigo. A gente vai ter aquele amigo que é a calmaria, que é o silêncio. E às vezes as pessoas vêm pra mim e elas não querem ser minhas amigas porque eu sou boa conselheira. Então, tipo assim, não, Verônica, mas você vai trabalhar o tempo todo. Tem como pegar a Verônica e tirar o conhecimento dela pra ela sair assim, se fazendo louca? Não tem como. É a mesma coisa do tipo assim, o dentista. É a mesma coisa que o marqueteiro. Tudo ele vai ver o marketing. Não é verdade? Então, o que que são as trocas? É a gente dar o que a gente tem de melhor para receber o que tem de melhor também, respeitando o limite e a autonomia de cada um. E dentro das relações, se só um dá, vai chegar um momento que o outro se sente o quê? Sem dignidade, porque é demais para ele. E aí ele faz o quê? Ele vai embora. Então, por isso que é importante a gente se conhecer, perceber como estão as nossas emoções, as cargas que nós herdamos, aquilo que nós experienciamos, porque nós temos 3 tipos de memórias: memórias que nós herdamos no inconsciente, que vem junto com o DNA do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Nós temos aquelas que nós experienciamos no meio que a gente convive, através da observação dos amigos, dos colegas, e nós temos aquelas, perdão, as que nós adquirimos através da observação e as que nós experienciamos através das nossas próprias experiências. Só que aquilo que a gente herdou nos projeta para um determinado meio para a gente se sentir pertencente com aquele sistema. E esse meio faz com que a gente repita as experiências. Então, o caminho da cura, ele passa obrigatoriamente pelo estágio de consciência pesada. Nossa, parece que eu não vou mais pertencer, eu vou ser a ovelha negra da família. Gosto de dizer que nós somos os leões da família, que é quem percebe que pode honrar todo o esforço que quem veio antes fez através de leveza. Então eu falo, meu pai, né, falava assim: "Vocês nunca vão fazer tanto esforço como a gente fez para trabalhar". Eu falo assim: "Muito obrigada. Muito obrigada, porque o senhor carregou piano pesado que pode ser mais leve para mim agora. Que eu tenho essa flexibilidade de estar aqui no sítio com as minhas sobrinhas que estão de férias de escola, aproveitando a família e poder também servir a vida de outras famílias. Por quê? Porque lá atrás meus pais não tinham nem tecnologia. Mas se eu posso, eles também podem. Através de mim, eles se realizam. E assim as famílias de vocês. A gente tem que aprender a honrar eles, no contrário, na leveza, e não na dor e no sofrimento.
Só que vocês percebem que quando a gente posta algo que é alegre, que é divertido, não engaja? Porque no inconsciente coletivo ainda está muito impregnada a consciência de que o que comove, o que gera solidariedade, dor e sofrimento. Então, às vezes, a gente tem que ter coragem para expor alegria. E expor alegria é a gente acordar vivo. Porque tem gente que não tem essa mesma abundância, né? O dia que a gente está com saúde, nem todo dia a gente vai estar bem, mas o dia que a gente está bem, a gente tem que vibrar isso. Porque quanto mais a gente agradece as coisas que estão boas, mais outras coisas acontecem. E às vezes não é uma vida toda ruim, é alguma coisinha que não tá legal. Mas a gente pega essa coisinha e coloca ela assim, tipo, dá um zoom nela e minimiza as outras. Então a gente tem que aprender a pegar aquilo que está bom e dar um zoom na nossa vida. E nem que seja de teimosia, dizer assim, agora eu vou pegar outra parte aqui. E aí a gente vai indo, porque às vezes a gente quer ajeitar muitas coisas ao mesmo tempo, e aí a gente acaba que se frustra e não faz nada, sabe? Então escolhe alguma coisa da sua vida e se dedica para isso. A gente chama de efeito dominó, né? Começa a mudar um pequeno hábito e vai repetindo. Constância. Não é velocidade, é constância. E vai indo. E vai se cercando de pessoas que também queiram isso. E diz assim, não, nós estamos no processo. Se alguém te perguntar como é que está, diz assim, eu estou melhorando. Isso ajuda a treinar nossa mentalidade para construir um novo padrão, de uma nova era, de novas frequências que já estão disponíveis. Então, hoje à noite a gente vai trabalhar aqui. Para quem é nova, a Carla, né? A Ingrid já estava com a gente na semana passada. Como que vai funcionar? Vou distribuir aqui por números, né? Que são os representantes. Cada número representa alguém da família ou uma situação da vida da minha cliente. Quem se identificar com o número que eu for chamando aqui dos elementos, vai se pronunciar, ver o eu me identifico com esse número, e a partir do momento que se conectar com esse número, passa a representar o que o número representa. Então, todas as sensações, tem gente que tem mais percepção física, tem gente que tem visão, então vai dizer, eu estou enxergando um incêndio, ou percepção de emoção, eu estava bem e agora deu tristeza, eu estava quente, agora eu estou fria, eu estava bem, tô com dor de cabeça, eu tinha uma leve dor de cabeça e agora piorou. Então, assim, tudo que vocês forem trazer a partir do momento que vocês se conectarem com o número é do campo. E não tem besteira aqui, tá? Pode trazer, porque aí eu junto as coisas e traduzo para vocês depois, pra gente fazendo a dinâmica, tá? E a gente vai guiando aqui. Se por acaso alguém não for chamado para representar ou não se conectar, talvez seja só para assistir, mas eu creio que pelo número de representantes que temos para essa constelação, todos irão participar. E sempre que a gente se conecta com um determinado elemento, pode ser que aquele elemento seja o que a gente mais tem para trabalhar nesse momento no nosso próprio sistema. Então, nada acontece por acaso, tudo é muito perfeito. E ao final, a gente fecha com uma meditação, com uma limpeza energética, o que eu pressenti que a gente precisa trabalhar hoje à noite aqui para que todo mundo possa receber um pouquinho também de energia positiva, né? De harmonização, e para a gente sair daqui muito melhor do que nós chegamos, tá? Então vamos lá. Energia do número 1. Quem se conecta? Não? Depois eu volto. Número 2. Número Vera, 3. eu fico com um. Então, número 1, a Cris. Alguém com o 2? Número 3. Eu, Número 4. Ver o Ed. A Carla ergueu primeiro, Pode ser, então, tranquilo. que eu vi a mãozinha dela erguida.
Número 5. Número 6. Evelyn. Então, nós temos a Cris com o número 1. A Carla com o número 4. A Lu com o número 3. Luana. A Evelyn, número 6. Então, nós temos o 2 e o 5. 5 pode ser eu. Alguém no 2? Ed ou Ingrid? Pode ser? Uhum. Ed, então você fica assistindo, que se eu precisar de auxílio, eu te chamo para poder representar aqui também, tá? E a Rejane também, né? A Rejane entrou depois, eu nem dei boa noite para ela. Rê, bem-vinda. Se eu precisar de vocês, então, Ed, fecha a câmera, por gentileza, para facilitar. Obrigada. A partir de agora, então, vocês representam isso que está no número do campo da minha cliente, tá? Só um pouquinho que eu acho que a minha cliente caiu aqui, eu vou precisar. Pronto, ela voltou aqui. Número 1, como que é ser o número 1? Não, tá estranho. Quando chamou o número 1, eu senti um arrepio, assim, e me gerou uma ansiedade, assim, uma angústia. E até uma certa dor de cabeça, assim, não é uma dor de cabeça, é uma enxaqueca, um negócio latejando na minha cabeça, assim, no lado esquerdo. Uhum. A dor de cabeça sempre vem de quando a gente está diante de uma situação que a gente se sente impotente, que não consegue mudar.
E aí a enxaqueca, a dor de cabeça vem. Quando ela vem do lado esquerdo, tá? A gente está falando do lado feminino, né? O lado esquerdo do corpo é o feminino, muito embora o lado esquerdo do cérebro é o nosso racional. Então, bem condizente. Número 2, segura aí que depois a gente trata isso tudo, tá? Número 2, como que é ser o número 2? Tá me dando um aperto no coração. E é cedo. Oi? Tá me escutando? Agora sim. Tá apertando o coração, tipo, tá acelerando, sabe? Tipo, parece um início de uma ansiedade. Ansiedade. Uhum. Número 3, como que é ser o número 3? Eu tô sentindo muito calafrio. Até quando eu comecei a sessão, eu tava com calor e ia tirar o casaco. E agora eu tô com muito calafrio e dor nas costas, sabe? Um peso nas costas. Dor nas costas e peso. Uhum. Segura que a gente vai tratar também, tá? Número 4, como que é ser o número 4? Coração acelerado, vontade de fugir, correr, uma angústia, uma agonia, tristeza, um misto de sentimentos, bem confuso. Coração acelerado, vontade de fugir, correr. Que É, mais? medo, Uma bomba. Número 5, como que é ser o número 5? Eu tô com dor de cabeça, leve enxaqueca. Tô com meu coração acelerado também, uma angústia, uma. Tão ansiosa, Dor de cabeça, angústia, irritada. irritada, ansiosa. Número 6, como que é ser o número 6? Eu tô com uma sensação de dúvida. Dúvida. Dúvida? Acho que é. É. Uhum. Número 1, como que é olhar para o número 2? Gera uma ansiedade, um negócio assim, meio que um bloqueio, não é uma sensação muito boa, não. Mas assim, uma falta de ar, uma ansiedade assim mesmo, acelera o batimento cardíaco. Parece que vai sufocar, assim. Alguém tá te prendendo, assim, te sufocando, sabe? Prendendo. Número 2, como que é olhar para o número 1? Hum, é uma dúvida, assim, não tem um sentimento, sabe? Tipo, tá sem entender, sabe? Sem entender? É, tô sem entender o que ao olhar assim. Número 1, como que é olhar para o número 3? É a mesma sensação, mas mais. Como é que eu vou dizer? Um, uma vontade, assim, de sair correndo, né? Mas, assim, sufocante também. Uma falta de ar.
Número 3, como que é olhar para o número 1? Tem uma sensação de brava, querer correr, querer ser superior, sabe? Às outras pessoas. Você se sente assim quando olha para ela? Eu sinto que ela é assim, não eu. Não, aí você tá fazendo um julgamento dela, no caso, né? Eu tenho uma sensação disso. Não sei, que é o que eu tô Tá. sentindo Uhum. dela, Número assim, 1, brava. se sente superior ao número 3? Não é nada pessoal, é a energia do número aqui, tá? Não, Não? É, pelo, então é como pelo, se o pelo, 3 co- tivesse um julgamento. pelo contrário, né? Se sente Eu vejo, sufocado. eu vejo três maior até, tipo, em termos de, né? Tipo, Uhum. né, no sentimento assim, né? Deles. Mas não seria superioridade, mas seria mais assim, de termos de. Não sei explicar. Uhum. O número 3 acha que o número 1 é bravo, que quer correr, mas tem vontade de chegar perto do número 1? Ou tem medo? Eu tenho mais medo. Às vezes, para não reconhecer o que a gente está sentindo, né? A gente julga o outro. Porque daí é mais fácil dizer que a gente não tá fazendo o que tem que fazer porque a culpa é do outro. Não é verdade? Mas a culpa é uma moedinha de dois lados. De um lado tá a culpa. Então, quando se procura assim, de quem é a culpa? Diz assim, achei, a culpa é do número 1. Então, número 1 pega aqui a moedinha da culpa. Só que do outro lado da moeda está o poder de ação. Então, quando a gente procura o culpado e entrega a culpa para alguém, a gente entrega o poder de ação junto, né? É quando a gente diz assim, cadê a minha parte? Então, eu sinto medo. E quando a gente sente um medo muito grande, esse medo gera o quê? Paralisação. E se a gente julga, critica o comportamento de alguém, sabe o que faz? A gente faz igual o pior. E aí a gente fica travado na vida, né? Número 2, como que é olhar para o número 3? É uma incerteza, é uma pessoa, tipo, que parece que eu tô com dúvida do que ele quer, do que ela. Uma dúvida ainda, sabe? Mas eu não sei por que que o 5 tá. Tô preocupada com o 5, tá? Tô sentindo isso. O 5 te chama atenção? Sim, tipo, me preocupa assim, é uma preocupação. Não sei, o 5 me faz me preocupar. Tá. Número 3, como que é olhar para o número 2? É uma pessoa que eu queria estar perto, entender? Mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Uhum. Quer estar perto, mas tem medo. Uhum. Número 3, como que é olhar para o número 4? Então, o número 4 é a pessoa que mais tá me chamando a atenção de todas. É porque parece que eu vejo muita tristeza. É, sabe assim, quando tá cansada, tu já tentou tudo, mas você tá cansada, tá chegando no teu limite. Desde o início, assim, quando a gente começou, ela tá me chamando a atenção, sabe? Muita tristeza, Muito. já, já tentou de tudo. Triste, cansada. Ela fez o que pôde e parece que ela não consegue, ela tá presa em alguma coisa, sabe? Limite, prisão, impotência. Hum, tá. Número 4, como que é olhar para o número 3? Eu tenho vontade de chorar. O
Número 3, como que é olhar para o número 5? Pra mim é diferente, assim, sabe? Diferente. Número 5, como que é olhar para o número 3? Não sinto nada também. Indiferente também. Uhum. Número 3, como que é olhar para o número 6? Número 6. Não sei, parece que é alguma coisa assim que parece que tá. Não sei explicar, mas querendo falar algo, mas se segura, assim, sabe? Parece que ela quer falar, mas ela se fecha, tem medo de falar a opinião. E ela se resguarda, assim, sabe? E você gostaria que o 6 falasse alguma coisa para você? Você espera ouvir alguma coisa do 6? Sim. Quase uma cobrança, uma Hum, exigência. Eu é, exijo que você se manifeste. fale alguma coisa pra mim. E aí é quando, né, às vezes a gente vai para a vida justamente nessa postura. Ao invés da gente pedir o que a gente precisa para a mamãe, para o papai. Vocês estão percebendo a minha mudança de comportamento. Porque eu estou mandando mensagem, ó, já tomei um puxão de orelha aqui. Eu estou enviando mensagem para vocês, pedindo, eu preciso de representantes. Sim, com certeza. Muito diferente de pegar e só mandar um convite. Quando a gente aprende a dizer o que a gente precisa, como é que as pessoas se sentem? Alegres em contribuir, não é verdade? Mas se a gente não pede e a gente fica numa postura de exigência, eu exijo que alguém perceba que eu preciso. E muitas vezes a gente fica numa postura de exigência diante de quem nos deu o nosso bem mais precioso, a nossa vida. A gente ainda está exigindo mais, que a mamãe e o papai nos salvem. E a gente vai com essa postura para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho, para as nossas amizades, e a gente lasca com tudo. E aí a gente diz que a culpa é do outro. Mas nós somos uns coronéis, uns carrascos com nós mesmos, em exigência. Eu exijo que você fale. E se a gente pedisse, né? Você tem algo para me falar? Porque quando a gente pede, se alguém tem algo para nos falar, a gente também precisa de coragem para sentar para ouvir. E as conversas mais difíceis são as mais necessárias. Porque só quando alguém nos fala que a gente vai correr o risco de ouvir que a gente está fazendo algo que desagrade, ou que a gente também vai falar para o outro algo que o outro está fazendo, uma postura do outro que nos desagrade, a gente vai passar por vilão nesse momento. Mas só assim a gente dá para o outro e a gente dá para a gente a oportunidade de fazer diferente. Senão a gente acha que está acertando. E aí, por medo de parecer vilão ou de parecer ah, a parte ruim da história, né? A gente quer ser inocente, então a gente fica numa postura de exigência. E aí o outro vai falar assim: não quero falar. Enquanto você ficar. Vocês gostam de ser obrigados a fazer alguma coisa? Duvido que alguém gosta de ser obrigado a fazer. Mas se alguém pedir, ó, eu preciso, você pode colaborar? A pessoa vai dizer assim: muito obrigada, eu quero colaborar com você. E aí a coisa acontece. Então parece que quer falar. Exige ouvir. Número 6, como que é olhar para o número 3? Número 6, liga o microfone que está no mudo. Parece que também tem uma queixa, uma reclamação. E como que você se sente diante disso? Vai se queixar Também é também?
É, meio nessa vontade também, meio com essa mesma. Ou seja, é um espelho. Isso. Estou refletindo o que eu ando recebendo. Tá bom. Vamos trabalhar esse campo que tá pesado aqui, né? O número 1 representa o pai da minha cliente. E o número 2 representa a mãe da minha cliente. Então, são dois adultos, né? Vamos levar esses adultos que estavam sentindo arrepio, ansiedade, angústia, dor de cabeça, enxaqueca, coração acelerado, ansiedade lá para a infância, para ver como foi a infância desses pais. Então, vão lá buscar, se conectem com a criança desses pais e me digam como é a infância do pai dessa criança. Ou da criança desse pai, né? Perdão. Número 1, como que está a criança desse pai? Sufocada. Não consigo falar direito, mas uma sensação muito ruim. Parece que Tá. apagada, esquecida, tá tentando sobreviver, respirar, né? Se libertar, sei lá, uma coisa é muito, Senti muitas mortes, como se não tivesse sei, tido muitas perdas, tá? A tá, gente já tá vai, batendo tudo. a gente já vai ajudar, é suficiente, a gente já vai ajudar essa criança. Número 2, como que é a infância da mãe? Como que é essa criança da mãe? É escura, escura, e parece que não quer falar, fica dormente a boca. Tô com a É, sensação que, tipo, não consigo porque, falar. é Fica porque escuro. assim, né? Quando a gente olha para nossa ancestralidade, às vezes a gente fica olhando para os nossos pais e exigindo tanta coisa deles. Mas quando a gente só estende um pouquinho, porque a nossa memória é curta, a gente mal lembra das coisas que aconteceram na nossa infância. Imagina saber dos nossos pais. E por amor, os pais guardam tudo o que podem para tentar preservar os filhos, proteger os filhos, né? Então a gente não tem ideia do que aconteceu lá na infância deles, e muitas vezes foram coisas tão pesadas que eles não podiam nem falar, porque se falasse era pior, né? Então, número 1 e número 2, pega aí um objeto que vocês tenham, vamos ajudar essas crianças. Vamos colocar aí nesses objetos todas as dores, todos os medos, as angústias, as injustiças, todos os pesos que essas crianças podem ainda estar carregando desde o momento da concepção, lá da primeira infância. Coloque nesse objeto tudo isso que as crianças ainda carregam. E eu vou trazer aqui a energia da ancestralidade. A gente vai buscar em alguma linha do tempo um ancestral saudável, um ancestral forte que represente o sistema dos dois. Ed, você pode me ajudar nesse movimento? Sim. Só um pouquinho.
Então, nessa energia ancestral, vai dizer para essas crianças assim: meus filhos, Meus filhos, de nós vocês receberam a força. de nós vocês receberam a força. E nós sentimos muito. E nós sentimos muito Por tudo isso que vocês tiveram que passar. por tudo isso que vocês tiveram que passar. Mas tudo tem um propósito. Mas tudo tem um propósito. E vocês não precisam mais ficar carregando E vocês não precisam mais ficar carregando esses pesos. esses pesos. Vocês já podem soltar Vocês já podem soltar e vir tomar agora e vir tomar agora do nosso amor. do nosso amor. Aí é um novo tempo Aí é um novo tempo e uma nova oportunidade. e uma nova oportunidade. Deixem no passado aquilo que é do passado. Deixem no passado aquilo que é do passado. A partir de agora, vocês já podem nos honrar na alegria. A partir de agora, vocês já podem nos honrar na alegria. Sente que consegue soltar? Sim. Então solta. Número 1, sente que consegue soltar também? Tá mais tranquilo, mas tá o corpo todo tremendo. Frio, tremedeira, muita tremedeira. Tá. Ed diz para eles assim: vocês fazem parte, Vocês fazem parte. vocês pertencem. Vocês pertencem. E cada um de vocês tem um lugar agora na nossa família. E cada um de vocês tem um lugar agora na nossa família. Vocês já podem deixar o número 1 com o destino do número 1. Vocês já podem deixar o número 1 com o destino do número 1. E seguir com o destino de vocês. E seguir com o destino de vocês. Como que eu vi isso, número 1? De certa forma, uma leveza, até um pouco de alegria, assim, né? Uma coisa boa, uma sensação boa, mais leve. Que bom. Essa criança ficou bem? Ficou. Então, número 1, número 2, faz uma reverência para a ancestralidade. E dentro dessa alegria, né? Dessa leveza, vai crescendo, passando pela adolescência, pela segunda infância, pela adolescência. E volta aqui pro adulto que é hoje. Como está esse adulto agora? Número 1. Como está esse Está adulto agora? um pouco incerto, meio que sei, um pouco perdido, vagando, tentando se encontrar. Tá. Número 2, como que está o adulto do número 2 agora? Tô tranquila. Parou a formigação assim na boca, mas ainda sinto uma preocupação, assim. Tipo, parece que tem alguma coisa no fundo ainda é preocupante. Tá. Número 1, diz pro número 2 assim: eu vejo você agora. Eu vejo você agora E eu sinto muito. e eu sinto muito. Se eu não pude ser para você, Se eu não pude ser para você, o companheiro que você gostaria que eu fosse. o companheiro que eu gostaria que eu fosse. O companheiro que você gostaria que eu fosse. O companheiro que você gostaria que eu fosse. Eu carregava muitos pesos do meu sistema. Eu carregava muitos pesos do meu sistema. Se eu pudesse voltar atrás,
Se eu pudesse voltar atrás, Eu faria tudo diferente. eu faria tudo diferente. Sente que fala de coração, número 1? Ou está Um só pouco. repetindo? Não está muito, como é que eu vou dizer, conectado. Uhum. Falta algo para Uhum. amarrar. Então perceba se essa frase faz sentido para o número 1 e para o número 2. Só ouçam. Ed pode fechar, gratidão. Tudo na vida tem uma ordem. Número 1, a partir de agora, você ocupa o lugar do masculino, do homem e do pai desse sistema. Número 2, você ocupa o lugar do feminino, da mulher e de mãe desse sistema. Como que é ouvir isso? Faz sentido? Sim, tá mais forte. Uhum. Faz sentido. Então, Na hora que o um começou a falar, eu me emocionei e fui me acalmando. tá. Então, número 1, diz para o número 2 assim: a partir de agora, A partir de agora, eu ocupo o meu lugar de masculino, eu ocupo o meu lugar de masculino, de homem de homem e de pai desse sistema. e de pai desse sistema. Através de você, eu conheci a paternidade. Através de você, eu conheci a paternidade. E eu me alegro E eu me alegro e agradeço e agradeço pela filha que nós tivemos juntos. pela filha que nós tivemos juntos E por você ter cuidado dela e por você ter cuidado dela quando eu tive que partir. quando eu tive que partir. Esse era o meu destino. Esse era o meu destino. Número 2, diz pro número 1 assim: foi muito difícil sem você. Foi muito difícil sem você. Mas agora eu compreendo. Mas agora eu compreendo E eu deixo com você e eu deixo com você o seu lugar de masculino, o seu lugar de masculino, de homem de homem e de pai desse sistema. e de pai desse sistema. Agora eu sei que por mais que eu me esforce, Mas que eu sei que eu me esforce, eu nunca poderei substituir você. eu nunca poderei substituir você. E eu abençoo os nossos filhos, Eu abençoo nossos filhos, para que eles possam receber da sua energia também. para que eles possam receber sua energia também. E eu fico no meu lugar de feminina, E eu fico no meu lugar de feminina, de mulher de mulher e de mãe desse sistema. e de mãe desse sistema. Como que eu vi isso, número 1? Ah, é emocionante. Número 2, diz pro número 1 assim: através de você eu pude exercer a maternidade. Através de você poder exercer a maternidade. E eu te agradeço E eu te agradeço pelos filhos que nós tivemos juntos. pelos filhos que nós tivemos junto. Neles eu amo tudo o que há de você. E neles eu amo tudo que há em você. Neles esse amor vive. Nesse seu amor vive. Neles esse amor vive. Neles esse amor vive. Na nossa filha esse amor vive. A nossa filha esse amor vive. E está certo que seja assim. Está certo que seja assim. Como que é falar isso, número 2? Sente que fala de coração? Sim,
E parece que saiu um peso das costas, assim, tava muito tensa, tava aquela agonia. Mas assim, ficou leve. Vontade só de sorrir, assim, pro número 1, assim, sentir leve. Uhum. O número 1 e o número 2 tiveram um relacionamento, desse relacionamento houveram filhos, né? Inclusive a minha cliente. Mas o número 1 desencarnou de uma forma justa, né? Porque a gente compreende assim que todas as coisas acontecem como tem que ser. E aí o que que o número 2 fez? Essa mulher, ela foi para o lugar do masculino, ser forte, de quem precisa prover para às vezes colocar comida no prato dos filhos, vestiu uma armadura e foi para a luta. E ensinou os filhos, ensinou a filha o quê? Ser forte, lutar, né? E essa filha cresceu como se disse assim, cadê meu pai? Com uma certa raiva também, do tipo, eu não aceito da vida que o meu pai não está aqui. E quando a gente faz isso, a gente não está apenas com uma exigência, porque a gente não reconhece em nós a continuidade da vida. Cada filho é a extensão da vida do papai e da mamãe, né? Tudo acontece como tem que ser. Então a gente sempre trabalha assim para deixar o papai e a mamãe livres das nossas exigências. Eles já nos deram a vida. Se eles tiverem que partir, o que que a gente pode fazer? Continuar a nossa vida, fazendo algo de bonito com a vida que a gente recebeu, pegando o papai e a mamãe que está presente em cada pedacinho nosso e lapidando eles aqui. Ao invés da gente ficar numa postura lá de querer exigir aquilo que não pode ser mudado, né? Então são as fases do luto. Primeiro a gente nega, depois a gente sente raiva, depois a gente começa numa depressão da tristeza, aí vem a barganha de compreender e depois a gente vive a transformação, que é o momento que a gente precisa parar para olhar, para ficar cara a cara com isso, para começar a compreender que o papai cumpriu brilhantemente, da melhor forma, com os recursos que tinha naquele tempo, né? Aquilo que ele pôde fazer. Número 1, tá leve agora? Tá. Até uma sensação que parece assim que teve um, não sei, seria uma forma de perdão, não sei, alguma coisa que soltou, né? Tipo assim, que aquela culpa, É, não sei, algo que. na constelação a gente não usa o perdão, né? Porque aqui a gente É, trabalha mas é uma. com a consciência de que não há nada a ser perdoado e a não ser compreendido, né? Então, no momento que a gente traz para a consciência, está resolvido. Porque a alma, ela tem uma continuidade, né? A ciência já explica que a consciência continua existindo. Então, esse pai precisava, às vezes, de uma despedida, que a gente chama assim, né? Desse momento de reconciliação, de dizer para a mamãe que eu sinto muito, mas eu também tenho muito orgulho para a companheira dele, né, para a mãe da minha cliente, que eu sinto muito, mas eu também tenho muito orgulho do trabalho que você fez aqui, né? Então é do Esse tipo, sentimento tipo de gratidão, de valorização, não sei, é uma coisa assim, você fez a tua parte, né? Agora sim, não seria um perdão, mas seria uma tipo assim, uma coisa mais leve, né? O sentimento sei lá, de ser uhum. De grato, não sei, é gratidão, uma coisa. sim. Isso. Número 2, diz pro número 1 assim: eu te agradeço Eu te agradeço pela nossa história pela nossa história e por tudo que nós vivemos juntos, e por tudo que nós vivemos juntos, pela filha que nós tivemos. pela filha que nós tivemos. E a partir de agora, E a partir de agora, eu vou honrar o nosso amor eu vou honrar nosso amor vivendo. vivendo. Enquanto eu estiver aqui, Enquanto eu estiver aqui, eu vou viver da melhor forma. eu vou viver da melhor forma. E agora eu me permito relaxar. E agora eu me permito relaxar. A minha parte também está feita. A minha parte também está feita. Sente que fala de coração? Sim. Cabe um abraço do número 1 com o número 2? Sim. Então abraça.
E ainda, às vezes a gente compra umas histórias que o papai e a mamãe não tinham um relacionamento legal, né? Uhum. E aí a gente traz os dois pra cá e a gente começa a olhar e diz assim, será? Não tinha um relacionamento legal, mas fizeram uns 5, 6 filhos. Imagina se fosse bom. É porque às vezes a gente olha com os olhos daqui, né? Com a lente daqui, para aquele lugar de lá que o tempo e o contexto era diferente. E aí a gente quer usar nossa régua para medir. Não tem como medir, especialmente quem é muito maior que nós, que quando nós nascemos eles já tinham história, né? Então a gente tem que se recolher o nosso tamanhinho de filhos, de pequenos, porque diante da grandeza e da sabedoria da mamãe e do papai, nós somos pequeninos, independente da idade e de quanto a gente for estudar. Como que está aí o número 3? Tô com um sentimento de. Como que eu posso dizer? De sinto muito pelo número 1. Uhum. Antes, quando o 3 olhava para o 1, deixa eu Como se eu ver tivesse aqui. errado com ele. Com o número 1, sabe? Uhum. Sentimento de erro. Ter julgado. Sim. Realmente, antes sentia julgamento, né? Achava que estava bravo, que queria fugir, que tinha medo, né? E aí, o 1, quando olhava para o 3, sentia sufocante, vontade de sair correndo. Número 1, como que é olhar para o número 3 agora? Tá mais leve, mais leve. Até agradável. Olha É uma, só. sinto, de certa forma, uma amorosidade, né? No, até na Número, fisionomia. número 2, como que é olhar para o número 3 agora? É um sentimento agradável. Dá vontade de apertar, assim, tipo, agradável, assim, um sentimento grande, assim, sabe? Acho que Antes, apertar de abraçar. quando o 2 olhava para o 3 antes, sentia incerteza, preocupada. Ficava preocupada com o 5, né? Quando olhava para o 2, para o 3, ficava preocupada com o 5. Aí quando o 3 olhava para o 2, tinha vontade de estar perto, mas tinha medo. Como que é para o 3 olhar para o 2 agora? É calmaria, acolhimento, Tá bom. gratidão. Uhum. Então vamos levar o número 3, que representa a minha cliente, lá para a infância. Vai para a infância dessa cliente, número 3, e perceba como foi a infância da minha cliente. Tem um sentimento de triste. Tipo assim, eu queria alguma coisa e não tinha. Eu tinha medo. Muita escassez. Isso, medo Uhum. do julgamento alheio. Tipo assim, me diminuindo, entende? Uhum. Então Esse pega aí um sentimento. objeto que você tenha e vamos colocar nesse objeto todos os pesos, todos os medos que essa criança possa carregar ainda desde o momento da concepção, na primeira infância, do 0 até os 7 anos de idade, quando a criança ainda não tem um racional formado, aonde ela dá um significado para tudo aquilo que acontece, e às vezes a partida do papai, né, gerou essa lacuna, e essa desconexão, esse amor interrompido, né, o desencarne do papai, porque o papai nunca parte, o papai existe, né, em cada um de nós. Então coloca aí nesse objeto. Eu vou pedir para o número 1 falar para o número 3 assim: minha filha, Minha filha, nós somos os seus pais. nós somos os seus pais. E junto com a sua mãe, E junto com sua mãe, nós lhe demos a vida. nós lhe demos a vida. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Se eu não pude ser para você, Se eu não pude ser para você,
ou se nós não podemos ser para você ou se nós não podemos ser para você os pais que você gostaria que nós fôssemos. os pais que você gostaria que nós fôssemos. Nós demos o nosso melhor. Nós demos o nosso melhor E eu fiz o que pude também. e eu fiz o que pude também. Você não precisa mais carregar nenhum peso. Você não precisa mais carregar nenhum peso, Principalmente da minha partida. principalmente da minha partida, Porque nisso que você é, porque nisso que você é, eu sempre estive presente. eu sempre estive presente. Você já pode soltar esses pesos Você já pode soltar esses pesos e ir até a sua mãe e ir até a sua mãe para receber do amor dela. para receber do amor dela. Ela ainda está aí Ela ainda está aí e ela já tem amor para te dar. e ela já tem amor para te dar. Tudo aquilo que você acha que em algum dia faltou, Tudo aquilo que você acha que um dia faltou, nós também carregávamos pesos, nós também carregávamos pesos, mas nós já soltamos. mas nós já soltamos. E a partir de agora, E a partir de agora, você já pode nos honrar, você já pode nos honrar, sendo tudo aquilo que você veio para ser sendo tudo aquilo que você veio para ser, e recebendo da vida e do mundo e recebendo da vida e do mundo todas as bênçãos que o mundo tem para te entregar. todas as bênçãos que o mundo tem para te entregar. Você já pode ir Você já pode ir para todos os lugares que um dia você só sonhou. para todos os lugares que um dia você só sonhou. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Como que eu vi isso, número 3? É acolhimento, é gostoso, é calmaria, é de Uhum. coração. Número 2, diz pro número 3 assim: minha filha, Minha filha, do sagrado feminino, do sagrado feminino, você também não precisa mais carregar nenhum peso. você também não precisa carregar nenhum peso. Você já pode deixar no passado o que é do passado Você pode deixar do passado o que é do passado e levar de nós apenas a força. e levar de nós somente a força. Você já pode nos honrar Você já pode nos honrar com a alegria e abundância. com alegria e abundância. Você é o sucesso de todas nós. Você é o sucesso de todos nós. Sente que conseguiu soltar o peso, número 3? Sim, peso nas Essa costas criança, passou. essa criança tá feliz agora? Sim, Então recebe o abraço da mamãe e do papai. Número 1, número 2, abraça essa criança. E dentro dessa energia de amor, de força, de segurança, vai crescendo, saindo do momento da concepção, passando pela primeira infância, pela segunda infância, pela adolescência e voltando aqui para adulta que é hoje. Número 2, fala para número 3 assim: nós temos muito orgulho Nós temos muito orgulho da adulta que você se tornou. da adulta que você se tornou. É bom ouvir isso, número 3? muito bom. Então faz uma reverência para os pais. Como que é agora, número 3? Olhar para o número 4? Eu sinto mais tranquila, mais parceira minha, sabe? Uhum. Minha companheira, minha, assim, como se fosse
uma pessoa que eu pudesse contar, não só nesse momento, mas em outros momentos, como se a gente tivesse crescido juntas. Número 4, como que está aí depois disso que a gente tratou? Estou mais leve, mais tranquila e tenho vontade de abraçar, de beijar, de comemorar. Olha só. É um sentimento muito bom. Número 3, como que é olhar para o número 5? Eu sinto uma pessoa mais brava, assim, sabe? Mas faz parte de mim, mas mais brava, assim. Um pouco distante, assim, não tão próxima que nem eu e a 4. Tá? E o número 5 reverberou alguma coisa aí enquanto a gente trabalhou os pais e trabalhou a energia da minha cliente? Sim, fiquei com uma dor na nuca muito forte, já melhorei, mas estou me sentindo com sono, Como se estivesse cansada, cansada, isso. tá? Eu olho para ela assim, parece um pouco mais conhecida minha, assim, não tá tão diferente a número 3. Tá? E o número 6? Número 3, como que está? Olha para o número 6 agora. Eu E tenho a sensação. eu Pode tava falar. muito brava antes, já melhorei. Tava muito brava. Tá? 3, como é que é olhar para o número 6 agora? Eu ainda sinto uma pessoa distante, assim, sabe? Parece que tá Tá? distante de mim e do número 4. Eu não sei por que eu tô com o número 4 na. Uhum, a gente já vai Liga- trabalhar. Número 6 Ligada. reverberou alguma coisa aí? Número 6. Abre o microfone. Aqui Reverberou tá, algo? aqui tá tranquila, tá uma sensação boa, uma sensação de acolhimento. Uhum. Passou aquela sensação de queixa, reclamação, protesto? Isso. Uhum. Tá. Número 3. Então você vai dizer para o número 4 assim. O número 4 representam os bloqueios, Estamos né? próximos. Os bloqueios, as situações do passado, os excluídos, tudo que podia estar pegando nesse sistema. E aí, o número 3 diz assim: ai, parece que a gente cresceu juntos. É tão familiar. Quero abraçar, fazer É, festa, vou comemorar com os bloqueios. Limpamos, limpamos, eu vou comemorar com quem? Com os bloqueios. Porque por era medo essa a do, sensação. né? Por medo do desconhecido, a gente vai abraçar o que já é conhecido, né? E aí a gente fica nesse estica e volta. Então vamos trabalhar aqui, porque se a gente não dá um lugar de pertencimento para os nossos fracassos na nossa vida, então os fracassos precisam se repetir, né? A vida não é feita só de êxitos. A gente tem também os momentos de queda, os momentos de relação. E a gente tem uma forma, uma postura que é a ideal para a gente poder trabalhar. Então, o número 13 vai dizer para o número 4 assim: eu vejo você agora. Eu vejo você agora. E por muito tempo você guiou a minha vida e da minha família. E por muito tempo você guiou a minha vida e da minha família. E nós achávamos que isso era o nosso destino. E nós achávamos que isso era o nosso destino. Nós carregávamos muitos pesos quanto ao merecimento. Nós carregávamos muito peso quanto ao merecimento. Mas eu já soltei. Mas eu já soltei. Você fez parte. Você fez parte. Você nos trouxe muito aprendizado. Você nos trouxe muito aprendizado. Mas a partir de agora eu me libero Mas a partir de agora eu me libero e eu te libero com gratidão e eu te libero com gratidão por tudo que você me ensinou. por tudo que você me ensinou. A partir de agora eu sigo a minha jornada, A partir de agora eu sigo a minha jornada, fazendo algo de bonito com tudo isso que eu aprendi. fazendo algo de bonito com tudo isso que eu aprendi. Sente que fala de coração? Sim, Número 4, como que está aí? Tranquilo, leve.
Sente que pode ir embora? Sim. Número 3, então faz uma reverência para o número 4, né? Agradecendo os bloqueios. Número 4 pode fechar sua câmera, só fica aí para a gente fazer a meditação no final. Gratidão. Número 3, mudou alguma coisa agora para olhar para o número 5, que se sentia distante? Parece que tá mais próxima. Leve. Hum. Feliz. O número 5 representa o merecimento. E aí antes era indiferente, né? Longe, indiferente, ai, né? Então, às vezes, a gente acostuma tanto com um padrão de bloqueio, dor e sofrimento que a gente acha que não merece. Então, como que a gente vai receber? A gente vai se conectar com que tipo de cliente? Com clientes escassos. Porque a gente acha que não merece. A gente acha que a vida é matar um leão por dia e ainda faz piada com isso. E aí o universo entrega o quê? Mais leão. E aí o merecimento tá ali e a gente diz assim, ah, é indiferente. Nem conheço tanto tempo longe. Talvez eu seja a primeira pessoa da família que diz assim, merece, merece muito, né? Sair daquelas memórias da infância, aonde eu queria ter as coisas e não poderia, porque a fonte que tudo fez e tudo é abundante e generosa. A gente não está dias, meses ou anos distantes da realização daquilo que está no coração. A gente está a uma frequência de distância disso. Às vezes é uma emoção. E quando a gente alinha a emoção, a gente aumenta a frequência e aí a gente começa a receber mais coisas boas. E quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Então você vai dizer assim para o merecimento: o merecimento, Merecimento. eu vejo você agora. Eu vejo você agora. E por muito tempo nós estivemos distantes. E por muito tempo nós estivemos distantes. Eu carregava muitos pesos, Eu carregava muitos pesos, mas eu já soltei. mas eu já soltei. E a partir de agora eu tenho espaço na minha vida para você. E a partir de agora eu tenho espaço na minha vida para você. E eu já me alegro E eu já me alegro por tudo que nós iremos viver juntos a partir de agora. por tudo que nós iremos viver juntos a partir de agora. Sente que fala de coração ou tem algum bloqueio para falar isso? Está só repetindo. Tá leve, tá meio que a sensação assim de proximidade que nem eu tava com o número 4, sabe? Tipo, tá mais Hum, próximo, tá. mais Número agradável. 5. Como que é ouvir isso? É bom. É Agora eu bom? gosto dela. Uhum. Então, abraço, merecimento. E como que é olhar para o número 6 agora? Número 6. Eu sinto mais próxima, mas tava muito distante assim de mim, sabe? Uhum. Tá mais próxima, mas eu só consigo enxergar próxima, assim, mas não um outro sentimento. Antes tinha dúvida, né? Uhum. Tinha dúvida e aí ficava aquela confusão mental. Será que eu consigo? Será que eu mereço? O número 6 representa a prosperidade. Ir para a vida com alegria. E a postura inicial era: eu exijo que me fale alguma coisa. Como que a prosperidade, o que que a prosperidade pode falar quando a pessoa está cheia de bloqueio, acha que não merece? A prosperidade fica muda, vai falar o quê? Diz assim, a vida está te apresentando todos os sinais, todas as evidências que você está toda bloqueada e fugindo de mim. E você quer lutar com os bloqueios, abraçar os bloqueios, e aí a prosperidade diz assim: vou fazer o quê aqui? Não tem lugar, não conversa comigo, fica exigindo de mim, mas não faz a parte dela. Então diz para prosperidade assim. E prosperidade é em todas as áreas da vida, não é só dinheiro não. Dinheiro é uma energia divina, o dinheiro segue o fluxo da alegria. Se a gente não consegue sentir alegria pela nossa própria vida, que é a vida que a gente recebeu da potência que é a mamãe e o papai do jeito que pode ser, a gente vai ser grato por o que ainda. Vai estar totalmente desconectado, andando pela vida como um cara desgovernado, né?
Então diz para prosperidade assim: agora eu vejo você. Agora eu vejo você. Por muito tempo nós estivemos distantes. Por muito tempo nós estivemos distantes. Eu carregava muitos pesos Eu carregava muitos pesos e muitos bloqueios. e muitos bloqueios. Eu passei muito tempo assim Eu passei muito tempo assim, e você era estranha para mim, e você era estranha pra mim. mas eu já soltei tudo aquilo. Mas eu já soltei tudo aquilo. E a partir de agora, E a partir de agora, eu já me alegro eu já me alegro por tudo que eu irei viver por tudo que eu irei viver através de você. através de você. Nós temos um longo caminho pela frente Nós temos um longo caminho pela frente. e eu te recebo E eu te recebo com muito amor. com muito amor. Como que eu vi isso, número 6? Maravilhoso. Dá para abraçar? Então abraça. E dentro dessa energia de merecimento, né? Andando com merecimento e a prosperidade, porque eles andam lado a lado e eles andam junto com a gente, nem da frente nem atrás. Eles andam junto com a gente, né? Aqui, junto com a prosperidade, está o propósito, que é quando a gente pega aquilo que a gente sabe fazer de melhor e coloca para servir a vida de outras pessoas. Então, tem gente que é muito bom advogado, tem gente que é muito bom terapeuta, tem gente que é muito bom marqueteiro, né? Quando a gente fala de se conectar com o nosso propósito, não é para a gente virar Buda flutuante, nada disso. É para a gente pegar tudo isso, toda essa alegria de servir a vida, né? E colocar à disposição de mais pessoas. Isso é prosperidade. Isso é o que traz sentido para as nossas vidas, né? Então, gente, gratidão. Acho que a minha cliente já tem subsídios aqui suficientes para checar a sua postura, né? Para poder aqui ajustar e ir para a vida com muita alegria, com esse sistema lindo. E a gente agradece a esse sistema que se abriu, desconectando vocês de todos esses representantes, que vocês possam voltar agora para o número de você, para o nome de vocês, né? Deixa eu renomear vocês rapidinho aqui. Pronto. Desconectando vocês desses representantes, que vocês possam voltar para o nome de vocês, para o campo de vocês, internalizar aquilo que ressoou com o sistema de vocês para receber essas curas aí também, né? Essa consciência. E agora a gente vai fazer uma meditação. Se vocês quiserem mudar a postura, fechar a câmera para ficar mais à vontade, né? Vamos fechando os nossos olhos, ajustando a postura na cadeira, na poltrona, no sofá, onde vocês estiverem.
E a gente vai pedindo sobre o lar de cada um de vocês, esse espaço onde aconteceu esse trabalho, uma pirâmide de proteção na cor dourada. E no topo dessa pirâmide, a gente vai trazer o cubo de Metraton, o canal de conexão com os arcanjos, para que eles possam estar presentes aqui nesse momento e limpar tudo o que há nesse ambiente. Larvas astrais, miasmas, energias que estejam distorcidas com as frequências do eu superior de cada um de vocês. Passando um bolsão energético, recolhendo todas essas energias e sendo encaminhadas para o hospital espiritual para que sejam transmutadas. Visualizem agora no topo da cabeça de vocês uma grande bolha na cor violeta. Energia de Saint Germain, o mestre ascenso da era de Aquário. Essa energia entra pelo topo da cabeça, vai passando pelos olhos, limpando o terceiro olho, o chakra da intuição, os ouvidos, removendo toda e qualquer informação que vocês tenham absorvido que esteja incoerente com o eu superior. Passando pelo nariz, limpando o olfato, passando pela boca, limpando e alinhando as nossas palavras para que elas sejam coerentes com as novas frequências do planeta de amor incondicional. Nos retratando em cada uma daquelas situações onde por algum motivo, por alguma situação do momento ou por alguma consciência anterior, tenhamos lançado palavras que possam ter ferido os nossos irmãos, as pessoas que convivem conosco e que também estão na sua jornada evolutiva, cada um do seu jeito, amenizando, levando paz para essa situação, compreensão, liberando mágoas, passando agora essa luz violeta pelo chakra laríngeo, o chakra da garganta, da manifestação, ali onde passa também os nutrientes, aquilo que nós ingerimos para nutrir o nosso corpo físico e também a nossa alma. Descendo com essa luz, abrindo veias e artérias, fazendo uma varredura completa em todos os nossos corpos, do corpo físico até o corpo mais sutil, passando pelo nosso chakra cardíaco, pelo nosso peito, limpando mágoas, ressentimentos, conscientes ou inconscientes, ativando a glândula timo, a glândula da nossa imunidade, tratando no nosso corpo, no nosso sistema imunológico, tudo aquilo que estava incoerente e trazendo um grande alinhamento. Descendo com essa energia violeta até o estômago, fazendo uma varredura completa no nosso sistema gástrico, o esôfago, dissolvendo tudo aquilo que estava estagnado no nosso sistema digestivo e também na nossa vida, ajustando o plexo solar, o ponto energético onde nós temos as energias de troca entre o interno e o externo, entre aquilo que cada um é e as trocas com o mundo, fazendo uma correlação com o chakra humeral que está em cima da escápula esquerda, que é o chakra da espiritualidade,
regulando também para que a nossa aura seja expandida à medida que nós compreendemos, à medida que nós suportamos, nem de mais nem de menos, ajustando para cada um, para que a expansão de consciência aconteça da forma mais leve, mais tranquila, serena possível, para que tenhamos sabedoria para transitar entre o caos daquilo que se apresenta, da bagunça da evolução externa, compreendendo que a nossa alma tem capacidade de transitar no meio de tudo isso através da sabedoria divina. Descendo com essa energia violeta até o umbigo umbilical, soltando aqui o apego, soltando o ego, ajustando o equilíbrio do ego, porque precisamos de ego para a matéria. Somos consciência em expansão, no entanto, vivemos na tridimensionalidade. É a consciência que expande, mas nós viemos aqui para realizar na matéria, para experienciar a matéria. Portanto, nosso compromisso é ancorar essas novas consciências na matéria e servir de inspiração, ao mesmo tempo que desfrutamos de todas as benesses que já estão disponíveis. Compreendam que cada um veio aqui para desfrutar de vida e vida abundante. Esse é o desejo da fonte, que vocês desfrutem com a abundância. A fonte que tudo fez e tudo é, está disponível aqui. Descendo com essa energia para os órgãos sexuais, limpando e harmonizando todo o sistema reprodutor. O útero, os ovários, o útero que é o centro da vida, o centro da criatividade, limpando toda e qualquer memória que ainda pudesse estar impregnada ali, toda e qualquer ferida, toda e qualquer lealdade com a nossa ancestralidade de um feminino que foi machucado, mas que agora já é outro tempo, outro espaço e que temos sim um lugar bonito, um lugar de respeito, de consciência ao masculino que é tão importante e necessário também. E que a partir desse lugar de respeito, o masculino também tem o seu lugar e a oportunidade de se fortalecer e cumprir lindamente o seu papel divino. Um lugar de equilíbrio entre dar e receber, entre o racional e o emocional, em que eles andam lado a lado, cooperando um com o outro, descendo essa energia para as pernas, que nos dão sustentação, para os joelhos, trazendo flexibilidade, leveza, movimento para diante das circunstâncias da vida. Possamos nos curvar, mas também possamos nos locomover com muita leveza. Descendo essa energia lá para os pés que nos sustentam, que nos guiam, que nos levam por esse novo caminho. Os pés que vão se familiarizando com esse caminho das novas frequências, que vão permitindo o corpo ser atualizado. Descendo um pouco mais essa energia violeta para o chakra da terra, do aterramento, do que conecta o espiritual ao chão, ao chakra da nossa grande mãe Gaia, que ancorou a nossa energia aqui, que possibilitou que cada um de nós pudéssemos vir aqui e evoluir com todas as experiências. Compreendam que nada acontece por castigo. Tudo acontece como uma grande oportunidade de lapidar as suas experiências, as suas habilidades, de evoluir enquanto almas encarnadas. E do centro da Terra,
brota uma grande luz verde, o verde curativo, que vem fazendo o caminho de volta, passando por cada um dos corpos, desde o físico até o corpo mais sutil de cada um, preenchendo cada cantinho que precisa ser regenerado, trazendo leveza, trazendo cura, trazendo consciência, trazendo amor. No centro do peito de vocês, visualizem agora um grande cristal. Os cristais com a energia de Atlanta. Um cristal rosa de amor incondicional. De compaixão, de compreensão para consigo e para com o próximo também. Percebam a energia expandindo, se dissolvendo no corpo de vocês, movimentando. Essa energia vai fluindo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Na cor que vocês visualizam, é a cor necessária agora. Cada um tem uma necessidade diferente. Essa energia é um quantum vibracional. Todas as vezes que estamos aqui servindo, nós estamos aqui também recebendo. Sintam as relações nas vidas de vocês se equilibrando de um local tranquilo, de harmonia, de trocas seguras, de coragem, de se mostrar vulnerável. Também precisa coragem para mostrar as nossas vulnerabilidades. E lembrem-se, nós estamos todos aqui aprendendo, porque para ensinar nós também precisamos aprender. Sintam uma luz rosa brotando do centro da Terra e girando em espiral ao redor de vocês. É a energia da Mestra Kuan Yin, a Mestra do amor incondicional, da compaixão, da sabedoria, do feminino, que abençoa cada uma de vocês. Respira fundo. Deixa essa energia agir. Sinta familiaridade com essa energia. Sinta ela em suas mãos. E leve as mãos para o centro do peito, para o coração, como se estivesse fazendo um depósito de amor, de compaixão, e que você pode usar agora ao sair caminhando na sua vida, no seu dia a dia, sempre respeitando a sua autonomia e compreendendo também que tudo é merecimento. Todos merecemos. No entanto, precisamos abrir a consciência para aceitar o merecimento.
Usem com sabedoria. Gratidão por se permitirem, gratidão por estarem aqui. É sempre um presente. E dentro dessa energia de amor, a gente vai voltando para cá, respirando, sentindo o corpo. E no seu tempo, vai abrindo os olhos e se sentindo muito bem, se sentindo muito bem, se sentindo muito bem. Vou fechar aqui.